Está no ar, Doutor São Paulo. Alô, iguais! Eis-me aqui! Depois do jogo, São Paulo 1, Atlético Mineiro, o Galo 0. Iguais! Parece que o tricolor encaminhou o seu passaporte para as quartas de final da tradicional Copa Libertadores da América. Foi um jogaço, hein? Foi mais um jogaço no Templo Sagrado do Morumbi. Essa mistura, essa simbiose de São Paulo, Libertadores e Morumbi, é um negócio de doido. Eu estava numa expectativa, assim como milhares e milhares de devotos em todo o mundo, durante todo o dia dessa quarta-feira. Foi uma loucura. O Morumbi começou a encher logo à tarde. Tem muita gente que acampa por lá. Os devotos vão para lá e já ficam por ali nas imediações, nas barracas, se abastecendo para a hora do jogo. Eu passei por lá no final da tarde. O trânsito já era intenso. Um negócio de louco. São Paulo, Morumbi e Copa Libertadores da América fazem um trio que se assemelha àquele trio famoso, Rui, Bauer e Noronha. É um negócio sensacional, São Paulo, Libertadores e Morumbi. Então o Morumbi se engalanou, eu avisei. Seriam 60 mil vozes, 120 mil olhos empurrando o DRS para cima do Galo Mineiro. E não deu outra. O Atlético veio para se defender. O São Paulo com a sua tradicional formação no 4-5-1 de Paton Balsa, com Denis, Bruno, Maicon, Rodrigo Caio e Mena. Hudson, Thiago Mendes, Wesley, que substituía Michel Bastos, que estava lá Dodói, Ganso e Kelvin, que dessa vez apareceu pelo lado errado, pelo lado esquerdo, com Wesley do lado direito e Ganso circulando na intermediária, da intermediária para frente, sempre no campo do inimigo, flutuando para lá e para cá e se aproximando de Caleri, que jogava mais uma vez isolado na frente. E o Galo Mineiro, eu repito, veio para se defender. O São Paulo jogava no 4-5-1, mas num 4-5-1 um pouco mais ofensivo, porque tanto Wesley fazia as funções de quase um ponta pelo lado direito, enquanto o Kelvin fazia a mesma função, só que pelo lado esquerdo, deixando o Caleri enfiado lá dentro da área, internado na área, com o Ganso chegando. Mas no São Paulo, o meio-campo é móvel, o meio-campo é ágil, porque tanto o Thiago Mendes quanto o Hudson chegam na frente. Eles jogam sim em frente à zaga, mas são jogadores mais ágeis, são jogadores mais leves e chegam na frente. O Galo Mineiro também veio num 4-5-1 que variava num 4-4-2, porque o meia do Galo era nada mais, nada menos do que Robinho. Era Robinho, velho algoz do São Paulo. Robinho gosta de fazer gol no São Paulo, gosta de fazer gol lá no Morumbi. E o Robinho veio para fazer o quarto ou quinto homem do meio-campo, mas para chegar, para levar o Galo para frente com as suas arrancadas. Robinho também é um jogador muito hábil, um jogador muito leve, que podia fazer essa função com grande velocidade. Agora o negócio é o seguinte, o Galo veio com 3 volantes brucutus. Eram 3 volantes imóveis na frente da zaga, formando com mais 4 uma linha que parecia uma linha de 7. Né? E ficavam ali alguém que fugia pelo lado esquerdo às vezes, né? E Robinho tentando avançar, saindo do meio campo, porque Robinho jogou como meio campista, para se encostar no perigoso centroavante que é o Lucas Prato. Mas não deu porque o São Paulo engoliu o Galo no meio do campo, o São Paulo fechou as laterais do campo tanto com o Wesley quanto com o Kelvin. O Kelvin é um jogador muito obediente taticamente, fechou o lado direito das avançadas do ala direito do Galo, e o Wesley,
que é um volante, é um segundo volante, fechou as descidas do lateral esquerdo do Galo, que é um jogador perigoso que chuta muito forte no gol. Então Paton fechou os dois lados com Wesley e Kelvin. Os dois foram muito obedientes, mas os dois são jogadores leves. E como jogadores leves, o São Paulo trocava melhor a bola no meio-campo. E o São Paulo tinha um meia de origem. Ai que meia! Paulo Henrique Ganso, jogando como sempre o fino da bola, saindo com a bola dominada, caindo pela esquerda, caindo pelo meio, flutuando, ocupando a região geográfica do meio-campo e se encostando no Caleri. Então, o São Paulo teve a bola. O Atlético veio para destruir o que o São Paulo queria fazer. Para o Atlético, do técnico Diego Aguirre, o que importava era um empate de 0-0 com o São Paulo. Ficou tudo muito claro. Logo no começo do jogo nós vimos. Raramente o Robinho conseguia escapar, ficava ali tentando fechar o lado, né? O lado do campo. Raramente o Robinho conseguia sair com uma bola dominada. E o Galo com 3 volantões, com 3 brucutus, não conseguia passar do meio campo e o Galo batia. Esse Galo usou bicos e esporas. Foi um negócio terrível. O Galo bateu o jogo inteiro desde o começo, tentando parar o São Paulo de Edgardo Balsa, que, como eu já disse, é um time mais leve. Era um time mais leve, tendo em vista que os esquemas eram parecidos. Mas o Galo era mais imóvel, o Galo era mais pesado e o São Paulo era mais arisco. O jogo terminou 0-0 no primeiro tempo, mas com o São Paulo melhor. Eu escrevi lá nas redes sociais que faltava o gol. O São Paulo tinha que furar a muralha do Galo. O Galo se fechou como tartaruga. Aos 38 do primeiro tempo, o Robinho saiu machucado. Aí então, no segundo tempo, o Galo voltou mais imobilizado ainda, mais engessado ainda, porque não tinha ninguém para puxar o contra-ataque. E o São Paulo continuou. Água mole em pedra dura, dizem, tanto bate até que fura. E o São Paulo continuou com a sua água em cima da pedra dura do Galo. Parecia uma muralha. E o São Paulo atacava e o Galo se defendia. O São Paulo atacava e o Galo se defendia. No segundo tempo, o Wilder substituiu o Thiago Mendes, vejam só. O Balsa usou, porque o Wilder é um jogador que joga pelo lado do campo, mas um pouco mais à frente. Então o Wilder entrou no lugar do Thiago Mendes e o Wesley passou para o lugar do Thiago, para fechar o meio-campo ao lado do Hudson, que aliás fazia uma grande partida, hein? O Hudson jogou muito de novo. E o Wilder foi lá para a ponta direita, onde estava o Wesley, mas só que jogando um pouco mais à frente. E entrou também o Michel Bastos, no lugar do Kelvin. O Michel muito pedido pela torcida, quem diria, hein? O Michel que foi tão criticado, o Michel que vinha sendo perseguido pela torcida, parece que está caindo nas graças de novo. O Michel, nos últimos jogos, nos últimos 3 jogos do São Paulo, o Michel marca. Marcou nos 2 últimos e marcou nesse também. Mas eu vou chegar lá. E saiu também Maicon para a entrada de Lugano. Maicon saiu numa situação preocupante. Sentiu a coxa, mas parece que não é nada. Maicon saiu sentindo, com a mão na coxa e tal, e entrou Lugano aos 28. Então as substituições mudaram o São Paulo para melhor. Exceção feita a Lugano, que entrou meio fora de forma, meio sem o tempo da bola, e para substituir Maicon, que é o grande esteio da defesa do São Paulo, exceção feita a Lugano, repito, o Wilder deu mais potencial pelo lado direito, porque o São Paulo ficou mais agressivo. O Wilder joga um pouco mais à frente, enfiado pelo lado direito. E o Michel, pedido pela torcida, o Michel entrou aos 18 para ocupar o seu lugar tradicional, do lado esquerdo. Não que o Kelvin estivesse mal, não. Kelvin fazia uma partida muito obediente taticamente. Estou gostando desse menino. São Paulo deve contratá-lo definitivamente. Menino obediente, sabe responder taticamente e quando pode partir para cima do adversário, parte também. Quer dizer que é um jogador muito obediente. É um jogador que taticamente é muito importante. Aprendeu isso lá na Europa. Jogador brasileiro não tem isso. O jogador brasileiro costuma penar na Europa por causa disso. Porque o jogador brasileiro é desobediente. Então, quando ele vai para a Europa, fica 1, 2, 3 anos, ele volta obediente. É isso que falta ao nosso jogador. E o Kelvin aprendeu a jogar taticamente. O que o treinador manda, ele faz. Porque ele é um jogador agressivo, é de pequena estatura, mas ele sabe marcar. Ele sabe compor o meio-campo. Mas o Michel Bastos entrou para dar maior agressividade. Então,
o famoso Wilder abriu pelo lado direito, o Wilder, o Terto, segunda edição do Terto. Quem não viu o Terto jogar, é muito semelhante o futebol do Wilder com o futebol do Terto. É aquele mesmo jeito, se enrola, vira pra cá, vira pra lá com a bola, às vezes vai à linha de fundo. É o jeito do Terto, tem velocidade. Né? Eu não sei porque que o Wilder não é aproveitado por El Paton. É um jogador interessante esse Wilder aí, que está emprestado para o São Paulo também. Eu manteria o Wilder. Então o Wilder pela direita e Michel Bastos pelo lado esquerdo se encostaram mais no Caleri e mais ao Ganso que chegava do meio. Então o São Paulo ficou ainda mais agressivo e foi para cima do Galo. E a água tanto bateu, que no final do jogo, ainda quase lá nos 34, né? Já depois da segunda meia hora do jogo, no momento crucial da partida, aos 34, uma falta do lado esquerdo, o Wesley se encarregou de bater, levantou na primeira trave e o Michel Bastos, que havia acabado de entrar, né, que havia entrado no segundo tempo e que não fazia muito, mas tentava as estocadas pelo lado esquerdo, o Michel Bastos antecipou-se ao zagueiro, que ficou ali de olho no Hudson, que pulava para cá e pulava para lá, e o Michel Bastos, avec la tête, cumprimentou o goleiro do Galo e fez São Paulo 1-0. Ruiu a muralha do Galo, ruiu a retranca do Galo, ruiu o ferrolho do Atlético Mineiro. O São Paulo fez 1-0, com esse gol aos 34, o Morumbi veio abaixo, aliás, literalmente veio abaixo, né? Porque caiu lá aquela cerca que separa o primeiro andar do gramado do Morumbi, um contingente muito grande de pessoas gritando gol e se amparando ali na grade. A grade caiu, cedeu e parece que cerca de 15, 17 torcedores foram atirados, se feriram ali e caíram ao gramado. Mas o Morumbi literalmente veio abaixo, porque as 60 mil vozes e os 120 mil olhos entraram em frenesi. E aí não tinha mais pro Galo, não dava mais. O Galo que só veio para destruir, então nem destruir conseguiu mais, porque o campo virou uma grande nuvem de fumaça, com aqueles sinalizadores em vermelho, branco e preto que se espalharam pelo gramado, não é? E o São Paulo tocou a bola até o árbitro Roldan, o Wilson Roldan, apitar o fim do jogo. Aliás, muito mal esse Wilson Roldan, hein? Toda vez que apita o jogo do São Paulo, apita mal. O Galo veio para bater, o Galo bateu à vontade, tanto que os jogadores do Galo levaram nada mais, nada menos do que 7 cartões amarelos. 7. Foram 7 para jogadores do Galo e 3 para jogadores do São Paulo. Foram 10 cartões amarelos ao longo do jogo. Foi um jogo muito pegado, foi um jogo de muito choque no meio do campo e ganhou o São Paulo, merecidamente. Esse embate que tem 180 minutos. Os primeiros 90 foram, afinal, vencidos por um São Paulo aguerrido, por um São Paulo combativo, por um São Paulo corajoso, que se postou bem atrás, com destaque para Rodrigo, Caio e Mena, que fizeram belíssimas partidas, Hudson, que pontificou no meio do campo, Wesley e Kelvin, que fizeram um excelente trabalho tático na partida, evitando as subidas dos laterais do Galo, e para Ganso, que outra vez foi o grande maestro do São Paulo. Caleri decepcionou na frente, mas jogou muito isolado e muito bem marcado pela defesa do Atlético. Repito aqui, foi um jogo de um time que queria construir e de um time que queria destruir. Ganhou, na verdade, o futebol, porque o time que queria fazer gol fez 1, e o time que queria destruir não fez nenhum. Portanto, São Paulo 1, Atlético Mineiro 0, no Morumbi apinhado, com recorde de renda de público, não é? Para gáudio, para delícia, para alegria da grande torcida são paulina, porque são 18 milhões de devotos no mundo inteiro vibrando pelo São Paulo Futebol Clube. Vamos ver agora o que acontece lá no Horto, onde dizem os atleticanos, quem cair estará morto. O São Paulo precisa de cautela, o São Paulo precisa de calma, mas o São Paulo também precisa de ousadia e de coragem para encaminhar esse resultado. Tirão, é muito pouco 1-0, mas eu direi o seguinte, 1-0 até que tá bom.
Porque se o São Paulo empatar lá por qualquer resultado, é o São Paulo que vai se classificar. E se o São Paulo fizer um golzinho só, iguais, um só, lá no Horto, aí pode até perder. Se perder de 2-1 ainda dá São Paulo. O Atlético Mineiro será obrigado a fazer 3 gols. Então, Paton, se o São Paulo tiver calma, se o São Paulo tiver postura tática perfeita como teve nos últimos jogos, e se principalmente o São Paulo tiver também coragem para jogar lá no Horto, o São Paulo pode sair com a classificação para as quartas de final desta Copa Libertadores da América. Deixar o São Paulo chegar. E quando deixa o São Paulo chegar, a coisa fica preta. Preta não, fica preta, branca e vermelha. É o que eu tinha a dizer a vocês neste final do jogo. Neste fim do jogo, São Paulo 1. Gol de Michel Bastos. Avec la tête, Galo Mineiro 0. Oremos para que quarta-feira, no Horto, os deuses da bola continuem conosco. Paz, meus iguais, e saudações tricolores a todos. Eu te proponho, ó meu São Paulo, amar-te sempre assim.